As hélices dos dois helicópteros MH-60 Black Hawks não se limitaram a cortar o ar. Elas quebraram o silêncio do estacionamento do Oak Creek General, fazendo tremer os vidros das janelas da UTV. A poeira rodopiava, os alarmes soavam e os seguranças sacavam suas armas, aterrorizados com um possível ataque terrorista. Mas não se tratava de uma invasão. Era uma missão de resgate, e o alvo não era um diplomata ou um general. Era a mulher que caminhava em direção ao seu sedã surrado com uma caixa de papelão nas mãos, lágrimas secando em suas bochechas. Eles haviam demitido Clara Ara Reed 20 minutos antes por salvar uma vida da maneira errada. Agora, os homens mais perigosos do planeta estavam de joelhos implorando para que ela voltasse. Porque sem Clara Ara, o homem sangrando no helicóptero não tinha chance. As luzes fluorescentes da sala de emergência do Oak Creek General zumbiam com um piscar que causava dor de cabeça, um som que Clara Reed havia aprendido a ignorar nos últimos 12 anos. Eram 23 horas e 45 minutos de uma terça-feira, geralmente um período calmo, mas naquela noite o ar parecia pesado, carregado com uma estática que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Clara Ara ajeitou seu uniforme, cujo tecido estava desgastado por inúmeras lavagens. Ela era a enfermeira-chefe do turno da noite, um título que vinha com responsabilidade infinita e autoridade zero. Ela verificou os sinais vitais de um adolescente com uma tíbia quebrada em um acidente de skate e depois foi para a enfermaria para cantar. Você parece estar segurando uma parede que está prestes a desmoronar, Clara Ara, disse o Dr. Aris, encostado no balcão. Ele era um bom médico, exausto e cínico, mas se importava. Era um dos poucos que se importavam. Apenas mais uma terça-feira, murmurou Clara Ara, destampando sua caneta. A administração está cortando o orçamento noturno novamente. Eles querem que reutilizemos sensores de oxigênio de uso único se parecerem limpos. Dá para acreditar nisso? Iris balançou a cabeça, esfregando os olhos. Gavin Higgins está tentando garantir seu bônus trimestral. Se ele economizar 10 mil em suprimentos, ganha 5 mil no bolso. É assim que o mundo funciona. Clara Ara apertou a caneta com mais força. Isso vai matar alguém. Como se o universo estivesse ouvindo. As portas da baía se abriram com um estrondo. Os paramédicos não entraram andando. Eles correram com suas botas rangendo violentamente contra o linóleo. A maca que empurravam estava cercada por uma energia caótica que silenciou a sala de espera instantaneamente. Trauma 1. Precisamos de Trauma 1 agora. O paramédico-chefe gritou. Seu uniforme estava encharcado de sangue, mas não era dele. Clara Ara se moveu antes que seu cérebro registrasse conscientemente o comando. Ela pulou o balcão, seus tênis agarrando o chão enquanto interceptava a maca. Fale comigo. O que temos? John Doe. Homem. Cerca de 40 anos. Múltiplos ferimentos à bala na cavidade torácica e na parte superior da coxa. Ele foi abandonado no quartel dos bombeiros a 5 quilômetros de distância. Sem identificação. A pressão arterial está caindo. 60 por 40. Ele está sangrando muito. Clara Ara olhou para o paciente. Ele era enorme, construído como um tanque, com cicatrizes cruzando seus braços que falavam de batalhas antigas. Mas naquele momento, sua pele estava da cor de cinza. Ele respirava com dificuldade, com espasmos erráticos e assustadores. Leve-o para dentro, ordenou Clara Ara, empurrando a maca para a sala de trauma. Aris, preciso de você, Jenna. Prepare o infusor rápido. A equipe se aglomerou ao redor do paciente. As roupas foram cortadas, revelando um torso que parecia ter passado por um moedor de carne. Os ferimentos eram profissionais, agrupados e de alto calibre. Não se tratava de um tiroteio entre gangues. Era uma execução que falhou. Estamos perdendo ele! Gritou Aris por cima dos monitores alarmantes. Ele está recebendo atenção. Num tórax, preciso descomprimir o tórax. Clara Ara preparou uma bandeja com tubos torácicos. Clara Ara se movia com a precisão de uma máquina, suas mãos voando pelo campo estéril. Mas, quando ela entregou o bisturi a Aris, a porta da baía se abriu com um silvo calmo e burocrático. Gavin Higgins estava ali. O administrador do hospital vestia um terno azul marinho impecável, que custava mais do que o carro de Clara Ara, e segurava um tablet como um escudo. Pare, disse Higgins. Sua voz não era alta, mas cortou o caos como uma faca. O Dr. Aris congelou o bisturi a centímetros da pele do paciente. Saia daqui, Gavin. Estamos trabalhando. Eu disse. Pare, repetiu Higgins, entrando na sala de trauma, ignorando completamente os protocolos de esterilidade. O registro apenas verificou suas impressões digitais no banco de dados. Este homem está listado como indigente e sem seguro no sistema estadual.
Estamos em status de desvio para pacientes não críticos, sem seguro devido ao congelamento do orçamento iniciado à meia-noite. Clara Ara olhou para ele, com o sangue gelando nas veias. Ele está morrendo, Higgins. Olhe para o monitor, e ele está estável o suficiente para ser transferido para o Hospital Geral do Condado, disse Higgins calmamente, olhando para seu tablet. Protocolo 7B. Se um paciente não tem seguro e pode ser transportado, não arcamos com os custos da cirurgia. O helicóptero para a transferência já foi chamado. Faça os curativos e envio. Ele não sobreviverá ao voo. Clara Ara gritou, colocando-se entre Higgins e o paciente. Ele tem minutos, não horas. Esse é um risco que o condado terá que administrar. Higgins sorriu com os olhos frios e sem vida. Este hospital é um negócio, enfermeira. Leia. Não somos uma ala de caridade para bandidos de rua. Afaste-se do paciente. O paciente na mesa soltou um gemido gutural, sua mão se levantando para agarrar o pulso de Clara Ara. Seu aperto era surpreendentemente forte para um homem moribundo. Ele olhou para ela, seus olhos com um tom incomum de cinza penetrante. Ele não conseguia falar, mas o pedido era claro. Não me deixe morrer. Clara Ara olhou para o monitor. A frequência cardíaca estava caindo. O helicóptero de transferência estava a pelo menos 20 minutos de distância. Se esperassem, ele estaria morto. Doutora Iris, disse Clara Ara, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Corte. Iris hesitou, olhando para Higgins. Se você cortar esse homem, Higgins ameaçou, seu rosto ficando vermelho. Vou tirar sua licença. Vou processá-lo por agressão. E você, Leia, será escoltado para fora pela segurança. A mão de Iris tremeu. Ele tinha uma família. Ele tinha empréstimos. Ele abaixou o bisturi. Clara, eu não posso. Os olhos do paciente reviraram. O tom de linha reta começou a soar. Código azul! Gritou Jenna. Clara Ara não pensou. Ela não calculou sua pensão ou seu aluguel. Ela arrancou o bisturi da mão congelada de Iris. Enfermeira Reed, não ouse! Higgins rugiu. Clara Ara enfiou o tubo torácico no espaço intercostal do paciente. O ar saiu com um silvo, liberando uma enorme pressão. O peito do paciente se expandiu. O monitor cardíaco apitou uma vez, 2 vezes. O ritmo voltou. Ela trabalhou freneticamente, estabilizando o sangramento, ignorando o administrador gritando atrás dela. Ela fez o curativo das feridas, iniciou a transfusão e conectou o ventilador. Ele está estável, ela exalou 30 segundos depois. Suas mãos estavam cobertas de sangue. A sala estava em silêncio. Higgins caminhou até ela com o rosto roxo de raiva. Ele não olhou para o paciente, que agora respirava de forma constante. Ele olhou apenas para Clara Ara. Saia! Ele cuspiu. A caminhada até o escritório administrativo parecia um cortejo fúnebre. 2 seguranças com quem Clara Ara tomava café há anos caminhavam atrás dela, cabisbaixos. Eles estavam envergonhados, mas também precisavam de seus empregos. Higgins sentou-se atrás de sua mesa de mogno, a única coisa cara no hospital em ruínas. Ele nem mesmo ofereceu uma cadeira para ela. Insubordinação. Higgins começou a digitar furiosamente em seu computador. Praticar medicina sem licença. Agressão. Colocar em risco os bens do hospital. Eu salvei a vida dele, disse Clara Ara, mantendo-se ereta. Sua roupa ainda estava manchada com o sangue do estranho. O protocolo diz que priorizamos a vida em vez do faturamento. O protocolo diz que você deve ouvir seus superiores. Higgins rebateu, sem levantar os olhos. A vida que você salvou vai custar a este hospital $50 mil americanos em recursos irrecuperáveis. Você tem $50 mil americanos, senhorita. Reed? Clara Ara permaneceu calada. Ela tinha $12 americanos em sua conta bancária até sexta-feira. Você está demitida com efeito imediato, disse Higgins, finalmente olhando para ela com uma satisfação presunçosa. Vou denunciá-la ao conselho de enfermagem. Você nunca mais trabalhará neste estado. Terá sorte se conseguir um emprego limpando banheiros em um posto de caminhões. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa. Rescisão do contrato por má conduta grave. Assine, exigiu ele. Clara Ara olhou para o papel. Ela pensou nos 12 anos que dedicou a este lugar, nos natais perdidos, nos turnos duplos, na vez em que segurou a mão de uma criança moribunda porque os pais estavam presos no trânsito. Ela pensou no homem lá embaixo, o estranho de olhos cinzentos cujo coração batia porque ela se recusou a recuar. Ela pegou a caneta e assinou. Me dê seu crachá, disse Higgins. Estendendo a mão macia e bem cuidada, Clara Ara tirou seu crachá. Nele havia uma foto dela de 10 anos atrás, de olhos brilhantes e esperançosos. Ela o jogou com força sobre a mesa. Você é um homem pequeno, Gavin, disse ela baixinho,
E um dia o mundo vai te mostrar o quão pequeno você é. Tirem-na da minha vista, gritou Higgins para os guardas. A caminhada da vergonha era um ritual que todas as enfermeiras temiam, mas Clara Ara nunca imaginou que seria ela a fazê-la. Ela foi escoltada até seu armário. Pegou seu estetoscópio, uma foto de sua falecida mãe e um pequeno cacto que mantinha no parapeito da janela. Ao atravessar o corredor principal, as cabeças se viraram. Outras enfermeiras, médicos, auxiliares, todos observavam. Alguns cochichavam. O Dr. Ares não olhava nos olhos dela. Ele fingia ler um prontuário. A vergonha emanava dele em ondas. Jenna, a enfermeira júnior, correu até ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara Ara, isso não está certo. Vamos entrar em greve. Vamos assinar uma petição. Clara Ara balançou a cabeça, forçando um sorriso triste. Não faça isso, Jenna. Você está grávida. Não perca seu seguro por minha causa. Apenas fique de olho naquele desconhecido na cama 4. Tudo bem. Higgins vai tentar dar alta para ele assim que ele acordar. Eu vou, choramingou Jenna. Eu prometo. Os seguranças a acompanharam até as portas automáticas. Desculpe, Clara Ara. Um deles murmurou quando as portas se abriram. O ar frio da noite a atingiu como um golpe físico. Não é sua culpa, Mike, disse ela. Ela saiu para a escuridão do estacionamento. As luzes do hospital zumbiam atrás dela, uma fortaleza da qual ela agora estava exilada. Era 0h30. Sua carreira estava acabada. Sua reputação estava destruída. Ela caminhou até seu carro, um Honda Civic 2015 enferrujado que precisava de um novo motor de partida. Colocou a caixa no capô e se inclinou contra o metal frio, enterrando o rosto nas mãos. Ela não chorou. Estava cansada demais para chorar. Apenas respirou, tentando descobrir como pagaria o aluguel, como contaria ao pai. Ela falhou. Ela procurou as chaves, sentindo o metal frio contra os dedos. Abriu a porta e jogou a caixa no banco do passageiro. Colocou a chave na ignição. Ela girou, mas o motor apenas clicou. Não, ela sussurrou. Por favor, não hoje à noite, ela tentou novamente. Clique, clique, clique. Ela bateu as mãos contra o volante, um grito de frustração saindo de sua garganta. Era o ponto de ruptura. A injustiça de tudo isso a esmagava. E então ela ouviu. No início era um zumbido baixo, como um trovão distante, mas o céu estava limpo. O som ficou mais alto, um trup-trup-thwop rítmico que vibrava em seu peito. Clara Ara olhou para cima. Do norte, duas formas escuras se materializaram contra o céu iluminado pela lua. Elas voavam baixo, perigosamente baixo, sem luzes de navegação. Militares. Eles não estavam indo para o heliporto no telhado. Eles estavam fazendo uma curva fechada, com o nariz do helicóptero líder mergulhando agressivamente. Eles estavam mirando o estacionamento. Dentro do hospital, o caos começou instantaneamente. As vibrações dos rotores derrubaram quadros das paredes do saguão. A recepcionista se abaixou sob sua mesa, gritando que era um terremoto. Em seu escritório, Gavin Higgins derramou seu café quando sua janela tremeu violentamente. O que diabos está acontecendo? Gritou ele, correndo para a janela. Ele os viu. 2 helicópteros enormes, foscos, pretos, elegantes e predatórios. Eles estavam pairando a poucos metros acima do asfalto, levantando uma tempestade de poeira e detritos. Quem autorizou a aterrissagem? Gritou Higgins, pegando seu telefone para ligar para a segurança. Tire-os de lá. É propriedade privada. Lá embaixo, no estacionamento, Clara Ara saiu correndo do carro, protegendo os olhos dos holofotes ofuscantes que se acenderam repentinamente na parte inferior do helicóptero líder. O vento era forte, chicoteando seu cabelo no rosto, picando sua pele com areia. O primeiro helicóptero pousou com um baque pesado, o trem de pouso rangendo sob o peso. Os rotores não pararam. Continuaram girando, prontos para decolar imediatamente. As portas laterais se abriram. 6 homens saltaram. Não eram policiais. Não eram do exército regular. Estavam vestidos com equipamentos táticos totalmente pretos, sem insígnias, rostos cobertos por balaclavas, segurando rifles que pareciam pertencer a um filme de ficção científica. Moviam-se com uma coordenação fluida e assustadora. Clara Ara recuou contra o carro, com o coração batendo forte contra as costelas. Um grupo de terroristas. Os soldados não examinaram a área, não protegeram o perímetro, correram direto para a entrada do hospital. Mas um deles, o líder, um homem gigante com um rádio preso ao peito, parou. Ele examinou o estacionamento, seu olhar fixo em Clara Ara, parada ao lado de seu Civic quebrado. Ele tocou em seu fone de ouvido e mudou de direção, correndo em direção a ela. Clara Ara congelou.
Ela levantou as mãos instintivamente. Eu não fiz nada, estou apenas indo embora. O soldado parou a 1,5 metros dela. Ele não apontou sua arma para ela. Ele a jogou para trás das costas com um movimento suave e arrancou sua máscara. Ele era jovem, talvez com cerca de 30 anos, com olhos que pareciam não dormir há uma semana. Ele parecia frenético. Você é da equipe médica? Ele gritou por cima do barulho dos motores. Eu era Clara Ara, gaguejou ela. Acabei de ser demitida. Não me importo com sua situação profissional. O soldado gritou. Você é enfermeira? Sim, sou enfermeira de trauma. O soldado pegou seu rádio. Comando tem um recurso localizado na zona de pouso. Mulher se identifica como enfermeira de trauma. Ele olhou para ela. Qual é o seu nome? Clara Ara. Clara Ara Reed. O soldado fez uma pausa, ouvindo seu fone de ouvido. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para ela com uma mistura de admiração e alívio. Reed? Você disse Reed? Sim. Controle, confirme a identidade. Clara Ara Reed. Ele ouviu por um segundo, depois olhou para ela. Senhora, você precisa vir conosco agora. O quê? Não, Clara Ara recuou. Não vou a lugar nenhum com vocês. Quem são vocês? Somos da Black Ridge Securities, disse o soldado, aproximando-se. E estamos aqui pelo homem que você admitiu há 30 minutos. O desconhecido. Clara Ara sentiu um frio na barriga. A vítima do tiroteio. O nome dele é Capitão Elias Walker, disse o soldado, com a voz trêmula de intensidade. Ele é o ativo, e nossa telemetria a bordo diz que seus sinais vitais estão caindo novamente. Ele precisa de estabilização para a extração, e nosso médico levou um tiro durante a extração. Não temos pessoal médico no local. Ele está lá dentro. Clara Ara apontou para as portas do pronto-socorro. Há médicos lá dentro. Não confiamos neles. O soldado gritou. Nós interceptamos as comunicações. O administrador ordenou uma transferência que o mataria. Não vamos deixar isso acontecer. Precisamos de alguém em quem ele confie. Precisamos da pessoa que o salvou inicialmente. Clara Ara olhou para ele. Como você sabe que fui eu? Porque o Capitão Walker está consciente, disse o soldado. E ele está perguntando pela mulher de olhos tristes que desafiou o traje. Clara Ara sentiu um arrepio na espinha que não tinha nada a ver com o frio. Senhora, por favor! A voz do soldado suavizou-se, perdendo o tom militar por um segundo. Ele é meu irmão. Se o mudarmos agora sem uma enfermeira, ele morre. O administrador do hospital está nos impedindo. Você tem que voltar lá com a gente. Clara Ara olhou para as portas do hospital. Higgins estava lá agora, ladeado pela segurança, parecendo aterrorizado, mas obstinado. Ela olhou para o seu carro avariado. Ela olhou para o rosto desesperado do soldado. Ela respirou fundo. Preciso de um kit de emergência e preciso que você garanta que Higgins não toque em mim. O soldado sorriu com uma expressão perigosa de lobo. Senhora, se Higgins tocar em você, vou quebrar os dedos dele. Mostre o caminho, disse Clara Ara. As portas automáticas da entrada da sala de emergência se abriram, não por um sensor, mas pela força bruta dos macacos que as arrancaram dos trilhos. O vidro se estilhaçou, chovendo sobre o linóleo como diamantes. Mas ninguém se moveu para varrê-lo. Clara Ara caminhou entre os escombros, ladeada por 4 agentes fortemente armados da Black Ridge Securities. Apenas alguns minutos antes, ela havia saído por essas portas como uma funcionária desacreditada, segurando uma caixa de bugigangas. Agora, ela estava entrando novamente como uma senhora da guerra, retomando o território perdido. O saguão era uma cena de pânico congelado. Os pacientes na área de espera estavam encostados nas paredes. A equipe da recepção estava escondida debaixo das mesas e, parado no meio do corredor, bloqueando o caminho para a sala de trauma, estava Gavin Higgins. Ele estava ladeado por 2 seguranças do hospital, Mike e Steve, que pareciam querer estar literalmente em qualquer outro lugar do mundo. O rosto de Higgins era uma máscara de fúria incrédula. Ele apontou um dedo trêmulo para Clara Ara. Eu te demiti. Você está violando a segurança. Prendam-na. Mike, o segurança à esquerda, olhou para o fuzil de assalto nas mãos de Jax. Depois olhou para o próprio cinto, que continha apenas uma lanterna e um rádio. Ele deu um passo para trás. Senhor Higgins, não vou fazer isso. Covardes! Gritou Higgins. Ele mesmo deu um passo à frente, seu ego cegando-o para o perigo. Você não pode trazer armas para uma unidade de saúde. Isso é uma violação do Código Federal. Vou chamar a polícia. Jax nem mesmo diminuiu o passo. Ele marchou direto para Higgins, elevando-se uma cabeça acima do administrador. Senhor, de acordo com a Lei Internacional de Segurança Privada e a cláusula do Bom Samaritano do mandato de extração ativa, estamos tomando este andar.
O senhor está a obstruir o resgate de um ativo de alto valor. Eu sou o administrador deste hospital. Higgins cuspiu, com o rosto a ficar roxo. E esse ativo é um vagabundo sem seguro que me está a custar dinheiro. Jax moveu-se com uma velocidade assustadora. Agarrou Higgins pela lapela do seu caro fato italiano e levantou-o do chão. Atirou o administrador contra a parede com os pés a balançar a poucos centímetros do chão. Aquele vagabundo, Jax rosnou com o rosto a centímetros do de Higgins. É o CEO da Black Ridge Securities. Ele vale 3 bilhões de dólares americanos. E neste momento, a vida dele é a única coisa que me impede de desmontar este prédio tijolo por tijolo com você dentro dele. Higgins ofegou, com os olhos esbugalhados. O ar saiu da sala. 3 bilhões de dólares americanos. Jax o soltou. Higgins deslizou para o chão, tossindo. Sua arrogância finalmente foi perfurada pelo medo puro. Clara, disse Jack, sem olhar para trás. Lee, vá na frente. Clara passou por cima das pernas de Higgins. Ela não olhou para baixo. Ela não se gabou. Ela apenas passou por ele. Seus olhos fixos nas portas da sala de trauma. Dentro da sala de trauma 1, a situação estava se deteriorando. O Dr. Aris estava de pé ao lado da cama, parecendo impotente. Jenna estava ventilando manualmente o paciente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os monitores emitiam um ritmo caótico. O que está acontecendo? Clara gritou, assumindo sua voz de comando. A personalidade de enfermeira demitida havia desaparecido. A médica especialista estava de volta. O Dr. Aris olhou para cima, com alívio estampado no rosto. Clara, graças a Deus. A pressão arterial está 70/30. Ele está sangrando pelo tubo torácico. Acho que uma artéria intercostal foi cortada por um fragmento ósseo. Higgins me proibiu de abri-lo novamente. Clara correu para o leito. Elias Walker estava pálido, com a pele úmida e fria. Seus olhos estavam entreabertos, vidrados de dor. Mas quando ele a viu, eles se concentraram. Ele soltou um suspiro irregular. Você voltou, ele disse com voz rouca, quase inaudível por causa dos alarmes. Não deixe trabalhos inacabados, disse Clara, pegando um par de luvas. Ela olhou para Jax. Não podemos movê-lo assim. Se o levantarmos, a mudança de pressão o matará. Preciso pinçar esse sangramento aqui. Temos 3 minutos antes que a polícia local chegue, disse Jack olhando para o relógio. O helicóptero está queimando combustível. Você consegue fazer isso em 2? Posso fazer em 1 se você mantiver todos fora do meu caminho, disse Clara. Ela se virou para o Dr. Aris. Aris, preciso de uma pinça vascular e 2 fios de seda 0 agora. Aris hesitou por uma fração de segundo, olhando para a porta onde Higgins provavelmente estava se recuperando. Aris! Gritou Clara. Seja um médico, não um funcionário. Aris assentiu, uma centelha de rebelião acendendo em seus olhos. Ele pegou a bandeja. Pronto. Clara trabalhou com uma velocidade que turvou a visão. Ela reabriu a pequena incisão ao redor do tubo torácico, seus dedos mergulhando na cavidade quente e escorregadia da ferida. Era um trabalho cego. Ela estava sentindo o pulso do sangramento com as pontas dos dedos. A pressão está caindo, gritou Jenna. 60/20. Clara, estamos perdendo ele. Eu consigo. Clara cerrou os dentes. Ela sentiu a artéria jorrando contra seu dedo indicador. Ela deslizou a pinça para baixo, guiada por puro instinto e 12 anos de experiência em trauma. Clique. O fluxo de sangue para o recipiente de sucção parou. Pressão arterial se estabilizando. Jenna suspirou, subindo para 80/50. Clara rapidamente deu um ponto ao redor do vaso, amarrando-o com um nó cirúrgico. Ela retirou as mãos cobertas de vermelho. Ele está estável para o transporte. Vamos. Jax acenou para seus homens. Coloquem-no na maca. Vamos. Os soldados moveram o paciente para sua própria maca tática dobrável com facilidade treinada. Eles o prenderam com correias, travando suas linhas IV para que não se soltassem. Enquanto levavam Elias para fora da sala de trauma, o corredor estava lotado de funcionários. Enfermeiras, auxiliares e médicos ficaram em silêncio, observando a procissão. Higgins estava parado na saída, segurando o telefone, gritando com um atendente do 911. Sim, terroristas. Eles têm armas. Estão sequestrando um paciente. Ele viu o grupo se aproximando e bloqueou a porta novamente, abrindo os braços de forma tola. Vocês não vão levá-lo. A polícia está a 2 minutos de distância. Vocês todos irão para a prisão. Jax não diminuiu o passo. Ele olhou para Clara. Mãe. Clara parou a maca. Ela caminhou até Higgins. A diferença de altura era significativa, mas naquele momento ela se sentiu com 3 metros de altura. Gavin.
disse ela calmamente. Você me demitiu por salvar uma vida porque não era lucrativo. Agora você está tentando impedir uma transferência que o salvará novamente. Você não está preocupado com a lei. Você está preocupado com o processo judicial que virá quando as pessoas descobrirem que você tentou deixar um bilionário morrer para economizar um bônus orçamentário. Higgins empalideceu. Eu estava seguindo o protocolo. Seu protocolo está quebrado, disse Clarara. Ela estendeu a mão e tirou o telefone da mão dele. Ela encerrou a ligação e jogou o aparelho em uma lixeira de risco biológico cheia de resíduos médicos. Saia daqui, ela sussurrou. Higgins se moveu. A equipe saiu correndo para o ar noturno. Os rotores do helicóptero giravam mais rápido agora, criando um vento frenético. O barulho era ensurdecedor. Carreguem! Gritou Jack. Eles deslizaram a maca para dentro do Black Hawk. Clarara subiu depois, seguida por Jax e sua equipe. Quando o piloto acelerou e o helicóptero levantou pesadamente para o céu, Clarara olhou para baixo pela porta lateral aberta. Ela viu o hospital encolhendo abaixo dela, uma caixa de luz na escuridão. Ela viu seu Honda Civic enferrujado parado sozinho no estacionamento. Ela havia perdido seu emprego, seu carro e sua estabilidade em uma hora. Ela estava voando em uma aeronave militar com um grupo de mercenários para um local desconhecido. Ela se abaixou e verificou o pulso de Elias. Estava mais forte. Ela respirou fundo o ar com cheiro de querosene. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia cansada. Ela se sentia viva. O interior do MH-60 Black Hawk era uma sobrecarga sensorial de ruído, vibração e escuridão. A única luz vinha das lâmpadas táticas vermelhas fracas no teto e do brilho verde dos painéis de instrumentos na cabine. O vento rugia pelas janelas abertas do artilheiro antes que o chefe da tripulação as fechasse, selando-os em uma cápsula de aço vibrante. Clarara sentou-se em um assento dobrável de lona ao lado da maca, com os joelhos tocando o colete tático do soldado à sua frente. Ela conectou Elias ao monitor portátil que haviam trazido, um equipamento militar resistente que parecia capaz de sobreviver a uma explosão de bomba. Aqui! Gritou Jax pelo sistema de intercomunicação, entregando-lhe um fone de ouvido pesado. Clarara colocou. O rugido dos rotores instantaneamente se transformou em um zumbido abafado, substituído pelo chiado da conversa no rádio. Viper 1 para controle. A voz do piloto era fria e distante. Pacote seguro. A enfermeira está a bordo. Tempo estimado de chegada ao ninho é de 40 minutos. Entendido? Viper 1. Atenção, temos alvos não identificados no radar ao sul. Mantenha a altitude baixa. Clarara olhou para Jax. Alvos? Alguém está nos perseguindo. Jax olhou para ela com uma expressão sombria. Elias tem inimigos, Clarara. Inimigos poderosos. As pessoas que atiraram nele. Elas não queriam apenas feri-lo, queriam eliminá-lo. Quando descobrirem que ele não está no necrotério, virão para terminar o serviço. Clarara olhou para o homem na maca. Elias ainda estava inconsciente, sob o efeito da sedação, mas seu rosto agora estava relaxado. A luz vermelha fraca, ele parecia menos um titã corporativo e mais um guerreiro em repouso. Quem ele realmente é? Perguntou Clarara. Você disse que ele dirige uma empresa de segurança, mas vocês operam como forças especiais. Nós éramos, disse Jack, inclinando-se para a frente. A maioria de nós era Rangers, SEALs, SOS. Elias nos recrutou. A Black Ridge não é apenas segurança. Fazemos os trabalhos que os governos não podem fazer. Resgates de reféns em território hostil, retirada de trabalhadores humanitários de zonas de guerra. Elias criou esta empresa depois de deixar os fuzileiros navais. Ele é um bom homem, Clarara. Ele usa o seu dinheiro para consertar as coisas. Clarara ajustou o fluxo da intravenosa. Ele olhou para mim, disse ela suavemente na sala de emergência. Antes de adormecer, ele parecia aterrorizado. Não por morrer, mas por outra coisa. Ele estava aterrorizado por falhar, disse Jack. Estávamos coletando informações sobre uma rede de tráfico humano que operava no porto. Foi uma armadilha, uma emboscada. Elias levou 3 tiros para tirar sua equipe de lá. Ele dirigiu até o quartel dos bombeiros para que o resto de nós não fosse comprometido. Clarara sentiu uma pontada de culpa por todas as vezes que julgou os bandidos que chegavam ao pronto-socorro com ferimentos à bala. Ela também o julgou inicialmente. De repente, o helicóptero inclinou-se bruscamente para a esquerda, jogando Clarara contra a fuselagem. O tom do motor mudou, ficando mais alto. Segurem-se! Gritou o piloto pelo comunicador. O radar está ativando contramedidas. Thump, thump, thump!
Foguetes foram disparados da cauda do helicóptero, iluminando o céu noturno fora da janela com fósforo branco ofuscante. "O que está acontecendo?" gritou Clara, agarrando a maca para estabilizar Elias. "Dronone!" disse Jack, soltando o cinto de segurança e indo até a janela com seu rifle. "Eles estão nos rastreando com um drone caçador assassino." O helicóptero mergulhou com a sensação nauseante de queda livre, atingindo Clara com força. Eles estavam voando rente ao solo, agora arrasando a poucos metros acima das copas das árvores para confundir o radar. A vibração era intensa. Bip, bip, bip. O monitor médico no peito de Elias começou a soar o alarme. Não, 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 Clara sussurrou, verificando a tela. A frequência cardíaca dele está disparando. Estou chatiricet, estou pedicet. A saturação de oxigênio está caindo. É o voo? Jax perguntou, olhando para trás da janela. É o estresse, Clara gritou. E droga! Ela olhou para a bolsa de drenagem do tubo torácico. Estava enchendo de sangue vermelho brilhante novamente. As manobras violentas haviam deslocado o coágulo ou rompido um novo vaso. Ele está sangrando novamente, gritou Clara. Preciso de um voo estável. Você tem que parar de sacudir o pássaro. Se eu voar em linha reta, seremos lançados para fora do céu, retrucou o piloto. Se você não voar em linha reta, ele sangrará até a morte em 5 minutos, gritou Clara de volta. Escolha. A cabine ficou em silêncio por um instante. Jax, perguntou o piloto. Jax olhou para seu irmão na maca. Ele olhou para o alerta do radar sobre o drone que os perseguia. Então ele olhou para Clara. Ele viu a determinação feroz em seus olhos. Ela não estava pedindo permissão. Ela estava afirmando um fato. Leve-le fora, ordenou Jax. Dê a ela 2 minutos. Vamos arriscar com o drone. Entendido, disse o piloto com a voz tensa. Nivelando, subindo para 2.000 pés. Você é um alvo fácil, Jax. Apenas pilote, disse Jack. Ele se virou para Clara. 2 minutos, Clara. Salve-o. O helicóptero se estabilizou. A trepidação parou, mas o silêncio era assustador, porque agora eles eram um alvo lento e estável no céu aberto. Clara não pensou no drone. Ela não pensou no míssil que poderia estar rastreando sua assinatura térmica. Ela se concentrou inteiramente no tubo de plástico e no fluxo vermelho de vida que saía do corpo de Elias. Preciso de luz, ela ordenou. Um soldado acendeu uma lanterna tática iluminando o peito de Elias. Clara trabalhou freneticamente, mas ela não podia fazer uma cirurgia ali. Ela teve que improvisar. Ela pegou um curativo de pressão do kit que Jax havia roubado da ambulância. Isso vai doer, ela murmurou. Ela pressionou seu peso sobre o ferimento, colocando o curativo profundamente ao redor do local do tubo para criar um efeito tampão. Era uma medicina rudimentar e brutal, mas era tudo o que ela tinha. Elias gemeu, seu corpo arqueando-se ligeiramente, mesmo sob o efeito da sedação. Fique comigo, Elias, ela sussurrou em seu ouvido. Não ouse desistir agora. Não perdi meu emprego por um cadáver. Ela pressionou com mais força. Seus braços ardiam. O helicóptero parecia estar suspenso no vazio. 1 minuto, avisou o piloto. Tenho um sinal de bloqueio. Eles estão quase nos alcançando. Quase. Clara observou o monitor. A frequência cardíaca estava oscilando. 160, 155. O sangramento no tubo diminuiu. A pressão estava funcionando. Vamos lá, ela implorou. De repente, a mão de Elias se ergueu. Ele agarrou o antebraço de Clara. Seu aperto era fraco, mas seus olhos estavam abertos novamente. Ele olhou para ela, depois para Jax. Jax, ele sussurrou. Estou aqui, chefe, disse Jack. Leve-a para um lugar seguro, sussurrou Elias. Estamos todos ficando em segurança, disse Clara com firmeza. Eu parei o sangramento. Ele parou. O tempo acabou, gritou o piloto. Detectado o lançamento de míssil. Preparem-se. O helicóptero capotou violentamente. Clara foi jogada contra o teto. Seu cinto de segurança foi a única coisa que salvou seu pescoço. Os foguetes dispararam novamente. Um show de fogos de artifício brilhante e caótico lá fora. Bum! Uma onda de choque os atingiu. O míssil havia detonado nas proximidades. Estilhaços ricocheteavam contra o casco como granizo. O helicóptero tremeu, o motor chiando em protesto, mas os rotores continuaram girando. Acerto direto evitado, gritou o piloto com euforia na voz. Estamos livres, descendo para o vale. Estamos na sombra. O helicóptero se estabilizou novamente, voando baixo e rápido por um desfiladeiro que bloqueava o radar. Clara ficou pendurada no cinto de segurança, respirando com dificuldade. Ela olhou para baixo. Sua mão ainda estava pressionando o peito de Elias.
Ele estava inconsciente novamente, mas o monitor mostrava uma linha verde estável. Jax soltou o cinto e flutuou até ela. Ele colocou a mão no ombro dela. Você tem sangue frio, Clara Reed, disse ele, balançando a cabeça em descrença. Já vi médicos de combate congelarem em situações como essa. Clara limpou uma mancha de sangue da bochecha. Trabalhei no turno da noite em um pronto-socorro da cidade por 12 anos. Jax, pessoas atirando em mim é algo comum. Um drone é apenas um drive-by sofisticado. Jax realmente riu. Era um som seco, como um latido. Bem-vinda a Black Ridge, Clara. Ainda não aceitei o trabalho. Ela retrucou, verificando a linha 4. Estamos quase no ninho, disse Jack, olhando pela janela, onde luzes apareciam à distância. Assim que pousarmos, o verdadeiro trabalho começa. Ele precisa de uma cirurgia de verdade para reparar o pulmão, e nosso cirurgião está em Londres. Clara olhou para o extenso kit de trauma na parede do helicóptero. Ela olhou para Elias. Não sou cirurgiã, disse ela. Não, disse Jack, mas você é a única aqui que sabe o que está fazendo. Você vai ter que ajudar. Ou talvez mais do que isso. O helicóptero começou a descer. Abaixo deles não havia um hospital. Era um enorme complexo fortificado construído na encosta de uma montanha, cercado por muros altos e torres de patrulha. Clara percebeu então que havia realmente cruzado uma linha. Não havia como voltar para o Oak Creek General. Não havia como voltar para sua antiga vida. Agora ela fazia parte desse mundo. Um mundo de exércitos privados, segredos bilionários e tiroteios à meia-noite. E, estranhamente, quando o trem de pouso tocou o concreto, ela não sentiu medo. Ela se sentiu necessária. A ala médica do ninho parecia mais a ponte de uma nave espacial do que uma enfermaria de hospital. Paredes de monitores de aço escovado flutuando em braços articulados e um robô cirúrgico que custava mais do que todo o orçamento anual do Oak Creek General. Mas a tecnologia era inútil sem mãos para guiá-la. Clara esfregou as mãos com o sabão antisséptico forte que ardia na pele sensível. Ela tremia levemente. A adrenalina do voo estava desaparecendo, substituída pelo peso esmagador da realidade. Ela estava prestes a auxiliar em uma toracotomia complexa em um líder paramilitar bilionário, guiada por uma voz em uma tela. Clara. A voz de Jax veio pelo interfone. Ele estava no deck de observação acima, andando de um lado para o outro como um tigre enjaulado. O Dr. Wu está online de Londres. A conexão está criptografada e estável. Clara entrou na sala de cirurgia. Uma tela enorme na parede ganhou vida, revelando um homem asiático mais velho em roupas cirúrgicas, sentado no que parecia ser um escritório doméstico, mas cercado por monitores. Senhora Reed, Dr. Wu, disse sua voz, calma e precisa, filtrada pelos alto-falantes de alta definição. Jax me disse que você é uma enfermeira de trauma, não uma cirurgiã. Isso está correto? Sim, doutor, disse Clara, calçando as luvas. Eu já auxiliei em centenas de aberturas torácicas, mas nunca conduzi uma. Esta noite você é minhas mãos, disse Wu. O braço robótico está offline devido à blindagem e MP que temos ativa. Você deve fazer isso manualmente. O Sr. Walker tem um pulmão lacerado e um derrame pericárdico. Se não drenarmos o líquido ao redor do coração e suturarmos o pulmão, ele entrará em parada cardíaca dentro de 1 hora. Clara olhou para Elias. Ele estava coberto, apenas o quadrado de seu peito machucado visível. Estou pronta, ela mentiu. Bisturi, ordenou Wu. Nas 2 horas seguintes, a sala existiu em um vácuo de tempo. Havia apenas a voz de Wu e as mãos de Clara. Incisão, retractor, sucção, sutura. Foi exaustivo. Cada movimento tinha que ser perfeito. 2 vezes Clara atingiu um vaso que obscureceu sua visão com sangue, e ela teve que clampá-lo às cegas enquanto Wu gritava instruções. Suas costas doíam, seus olhos ardiam, mas ela não parou. Ok, disse Wu finalmente, sua voz soando exausta, mesmo através do link digital. O pulmão está selado. O pericárdio está drenado. Feche-o, senhora. Reed, você fez um trabalho adequado. Elogios, murmurou Clara, colocando os últimos grampos. Ela deu um passo para trás, jogando os instrumentos na bandeja. Sinais vitais? Ela perguntou à sala. Estáveis. O monitor automatizado de anestesiologia emitiu um sinal sonoro. Pressão arterial 110/70. Saturação de O2 98%. Clara se encostou na parede, deslizando até cair no chão. Ela arrancou a máscara, ofegando por ar. Ela tinha conseguido. A porta da sala de cirurgia se abriu com um chiado. Jax entrou. Ele não estava usando roupa cirúrgica. Estava com equipamento tático completo.
o rifle pendurado no peito. Ele parecia mais nervoso do que no helicóptero. Ele está vivo, disse Clarara, olhando para ele. Ele vai sobreviver. Jax não sorriu. Ele caminhou até os monitores e verificou as leituras. Então se virou para Clarara. Você precisa ficar aqui, disse ele em voz baixa. Tranque a porta por dentro. Clarara franziu a testa, levantando-se. O quê? Por quê? A cirurgia acabou. O drone que nos atacou, disse Jack, verificando o carregador de seu rifle. Analisamos a trajetória de voo. Ele não nos rastreou da cidade. Foi lançado de um raio de 16 quilômetros desta montanha. E as chaves de criptografia que usou para contornar nossas defesas externas vieram de dentro da casa. Clarara sentiu o sangue drenar de seu rosto. Você tem um espião. Temos um traidor. Jax corrigiu seus olhos duros como pedra. E até eu descobrir quem é, ninguém entra nesta sala. Nem meus homens, nem a equipe de limpeza. Ninguém. Você é a única pessoa que eu sei com certeza que não está na folha de pagamento de quem quer Elias morto. Como você sabe disso? Porque você foi demitida por salvá-lo, disse Jack. E você entrou em um helicóptero com estranhos para salvá-lo novamente. Você não tem nada a ganhar além da vida dele. Todos os outros aqui têm ambições. Ele entregou a ela uma pesada pistola preta. Clarara ficou olhando para ela. Jax, eu salvo vidas, não tiro vidas. Hoje à noite você pode ter que fazer as duas coisas, disse Jack, pressionando a arma na mão dela. Se aquela porta se abrir e não for eu, você atira. Entendeu? Você atira até a corrediça travar. Ele se virou e saiu. A pesada porta de aço se fechou com um baque pneumático. A fechadura eletrônica foi acionada. Clarara ficou sozinha com o bilionário inconsciente e uma arma. 1 hora se passou, depois 2. O silêncio da enfermaria era pesado. Clarara verificava os sinais vitais de Elias a cada 5 minutos. Ele dormia pacificamente, o ritmo de sua respiração era o único conforto na sala. Então as luzes se apagaram. Não foi uma oscilação, foi um corte brusco. O zumbido do sistema de ventilação cessou. Os monitores passaram a funcionar com bateria de reserva, suas telas brilhando assustadoramente na escuridão repentina. Clank! O som veio da abertura de ventilação no teto, diretamente acima do armário de suprimentos. O coração de Clarara batia forte contra suas costelas. Ela segurou a pistola com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos. Ela se lembrou do que seu pai, um policial aposentado, lhe dissera uma vez sobre segurar uma arma. Não mire com os olhos, mire com o corpo. A abertura se abriu com um leve rangido metálico. Um par de pernas caiu. Não era um assassino aleatório. Era Vargas, o piloto que os trouxera até ali. O homem que rira com Jack sobre o drone. Ele pousou suavemente. Usava óculos de visão noturna. Ele levantou uma pistola com silenciador, examinando a sala. Ele não viu Clarara agachada atrás do pesado robô cirúrgico. Clarara Vargas sussurrou, sua voz distorcida pelo silêncio. Eu sei que você está aqui. Não complique as coisas. Afaste-se do paciente e você poderá sair. Eu até lhe darei um carro. Clarara prendeu a respiração. Por quê? Ela pensou. Por que ele? O nariz de Jack. Vargas continuou se movendo lentamente em direção à cama. Ele está vasculhando o quartel agora, mas está procurando um soldado de infantaria. Não o piloto que está com Elias há 5 anos. Eles sempre ignoram os motoristas. Ele estava a 3 metros de Elias. Ele levantou a arma em direção à cabeça do homem adormecido. Clarara não hesitou. Ela não pensou. Ela se levantou. Ei! Ela gritou. Vargas se virou com os óculos de visão noturna brilhando em verde. Clarara atirou. O coice quase deslocou seu ombro. O tiro saiu largo, quebrando um armário de vidro com bolsas de soro, mas cumpriu seu papel. Forçou Vargas a se abaixar. Ele revidou com 3 tiros rápidos. Faíscas voaram do braço robótico que Clarara estava usando como cobertura. Garota estúpida. Vargas sibilou. Você é enfermeira. Não tem estômago para isso. Eu lido com sangue todos os dias, Vargas. Clarara gritou, atirando novamente. Desta vez sua mira foi melhor. A bala atingiu Vargas na coxa, logo abaixo do colete tático. Ele rugiu de dor e caiu de joelhos, mas manteve a arma apontada para ela. Você está morta. Ele estava prestes a puxar o gatilho quando a porta principal explodiu. Ela não foi aberta, foi arrombada. Uma carga direcional arrancou as dobradiças, fazendo com que a pesada placa de aço se chocasse contra a sala. Jax invadiu a sala através da fumaça, movendo-se como um demônio. Ele não atirou. Ele viu Vargas no chão. Ele viu a arma apontada para Clarara. Jax não parou. Ele correu pela sala e deu um chute no peito de Vargas, fazendo o piloto deslizar pelo chão.
Vargas tentou levantar a arma, mas Jax já estava em cima dele. Ele pisou no pulso de Vargas, ouvindo o osso quebrar. Vargas gritou. Jax arrancou os óculos de visão noturna do rosto de Vargas e colocou o cano de seu rifle contra a testa do traidor. Você voou, meu irmão, sussurrou Jax, sua voz tremendo de raiva. Você comeu a nossa mesa. Era negócio, Jax, cuspiu Vargas, segurando sua perna sangrando. O cartel ofereceu 10 milhões. Elias é ruim para os negócios. Elias é o negócio, disse Jack. Jax, gritou Clara Arara, saindo de trás do robô. Não faça isso, Jax congelou o dedo no gatilho. Ele olhou para Clara Arara. Ele precisa responder a algumas perguntas, disse Clara, sua voz firme apesar da arma ainda tremer em sua mão. Se você o matar agora, nunca descobriremos quem o pagou. E então Elias nunca estará seguro. Jax encarou Vargas. Então ele olhou para Clara. A raiva em seus olhos diminuiu lentamente, substituída por um cálculo frio. Ele levantou o rifle e bateu com a coronha na têmpora de Vargas, deixando-o inconsciente. Prendam-no, gritou Jax em seu fone de ouvido, e liguem a energia de volta. Ele caminhou até Clara. Ela cuidadosamente colocou a pistola em uma bandeja e olhou para as mãos. Elas agora tremiam incontrolavelmente. Jax segurou as mãos dela nas suas. Você se saiu bem, Clara. Você se manteve firme. Clara olhou para Elias inconsciente. Acabou? A cirurgia acabou, disse Jack. A guerra está apenas começando. Mas agora temos um médico. 3 semanas depois. O sol da manhã batia na fachada de vidro do Oak Creek General Hospital, fazendo-a brilhar de forma enganosa. No interior, porém, a atmosfera era sombria. Rumores circulavam. O hospital estava sendo vendido. Uma empresa de private equity havia comprado a dívida e os funcionários estavam apavorados com a possibilidade de demissões. Gavin Higgins atravessou o saguão, suando em seu terno. Ele havia sido convocado para uma reunião com os novos proprietários na sala de reuniões. Ele havia preparado suas planilhas, suas propostas de corte de custos. Ele estava pronto para mostrar a eles que era uma máquina de eficiência implacável. Ele empurrou as portas duplas da sala de reuniões. Senhores, tenho aqui as projeções do 3º trimestre. Ele começou a colocar seu melhor sorriso hipócrita. Ele parou. Sentado à cabeceira da mesa não estava um executivo corporativo sem rosto. Era um homem em uma cadeira de rodas vestindo uma blusa preta de gola alta e um blazer cinza. Ele parecia pálido, em recuperação, mas seus olhos, aqueles olhos cinzentos penetrantes, eram afiados como diamantes. Elias Walker, e à sua direita, vestindo um elegante terno azul marinho em vez de uma bata surrada, estava Clara Reed. Higgins deixou cair seu tablet. A tela se estilhaçou. Você, Higgins, gaguejou. Você é o vagabundo, o desconhecido. Capitão Elias Walker, aposentado da Marinha dos Estados Unidos. Elias corrigiu calmamente. Proprietário da Black Ridge Securities e desde esta manhã, acionista majoritário da Oak Creek Health Network. Higgins olhou para Clara. E você trabalha aqui? Eu não trabalho aqui, disse Clara com voz fria e autoritária. Sou diretora de operações médicas da Black Ridge. Supervisiono a resposta a traumas em todos os ativos globais do Sr. Walker. Mas estamos reestruturando esta instalação. Reestruturando? Higgins guinchou. Revisamos os registros, Gavin, disse Elias, batendo em uma pasta grossa sobre a mesa. Protocolo 7B. O desvio de pacientes indigentes. A reutilização de suprimentos descartáveis. Está tudo aqui. Você economizou $300 mil americanos para o hospital no ano passado. Higgins inflou o peito levemente, esperando por uma suspensão da pena. Exatamente. Eu mantive este navio à tona. E você matou 14 pessoas fazendo isso. Clara interrompeu. Ela jogou uma pasta sobre a mesa. Ela deslizou pela madeira polida e parou na frente dele. Essas são as ações por homicídio culposo que estamos entrando em nome das famílias que você recusou. A Black Ridge Legal está representando-as pro bono. Higgins ficou com a cara de leite velho. Você não pode fazer isso. Eu estava seguindo a política. Você criou a política, disse Elias. E agora estou criando uma nova. Elias apertou um botão no interfone. Segurança, por favor, acompanhe o Sr. Higgins para fora do prédio. As portas se abriram. Não eram Mike ou Steve. Eram 2 agentes da Black Ridge de terno, enormes e silenciosos. Você está demitido, Gavin, disse Clara, ecoando as palavras que ele havia dito a ela 3 semanas atrás. Com efeito imediato, por incompetência grave e conduta desumana. E não se preocupe com sua licença. Já enviei o arquivo para o Conselho Estadual.
Você nunca mais vai administrar uma barraca de limonada neste estado. Higgins foi arrastado para fora, balbuciando e gritando ameaças que ninguém ouviu. Quando as portas se fecharam, o silêncio voltou à sala. Um silêncio pacífico. Elias virou sua cadeira de rodas em direção a Clara. Ele estremeceu levemente ao se mover. As costelas ainda estavam se recuperando, mas ele sorriu. Era um sorriso caloroso e genuíno que transformava seu rosto marcado por cicatrizes. Isso foi bom, admitiu Elias. Parecia justiça, disse Clara. Então Elias disse juntando as mãos. O hospital é seu para consertar. Clara, eu comprei o prédio, mas você tem que reconstruir a alma. Recontrate os bons. Dr. Aris Jenner, dê aumentos a eles. Compre o equipamento de que precisam. Faça deste lugar o que ele deveria ser. Vai custar uma fortuna, Clara advertiu. Não teremos lucro por anos. Eu tenho uma fortuna. Elias deu de ombros. Não preciso de lucro. Preciso de um hospital que não deixe as pessoas morrerem por serem pobres. Considere isso minha apólice de seguro. Clara caminhou até a janela. Ela olhou para o estacionamento. Seu velho Honda Civic tinha sumido, substituído pelo elegante carro da empresa que a esperava. Mas, mais importante, ela viu as ambulâncias chegando. Ela viu os pacientes entrando. Ela não era mais apenas uma engrenagem na máquina. Ela era quem segurava a chave inglesa. Ela se virou para Elias. Obrigada, Elias. Não, disse Elias suavemente, seus olhos fixos nos dela. Obrigado, Clara, por não cortar. Eu cortei. Ela sorriu, apenas eventualmente. Pronta para ir? Ele perguntou. Temos uma reunião no ninho em 1 hora. Pronta? Clara disse. Ela caminhou atrás da cadeira de rodas dele, não como uma serva, mas como uma parceira. Eles saíram da sala de reuniões, descendo o corredor. Ela costumava andar com a cabeça baixa. Agora ela andava com a cabeça erguida. Ela era Clara Reed, a enfermeira que desafiou um administrador, lutou contra um assassino e salvou um bilionário. E ela estava apenas começando. E essa é a incrível história de Clara Reed, a enfermeira que perdeu tudo por fazer a coisa certa, apenas para ganhar uma vida que ela nunca imaginou. É um lembrete de que o verdadeiro heroísmo não é seguir ordens, é seguir sua consciência, mesmo quando o mundo diz para você parar. Clara se manteve firme contra a ganância e o medo, e no final o karma entregou a justiça definitiva. O que você teria feito se estivesse no lugar de Clara? Teria arriscado sua carreira para salvar um estranho? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de justiça, drama e redenção, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para nunca perder uma nova história. Eu lanço novos episódios todas as semanas. Obrigado por assistir e até a próxima.